Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição de número 7, cujo título é O Cristão e as Finanças. É um tema muito importante, né, de grande relevância, né, na vida de todo cristão, né? E para iniciar a nossa aula, eu gostaria, antes de tudo, tá? De você separar aí o seu material, amém? Eu gostaria que você primeiro separasse a sua revista, tá? Pega a sua revista, a sua Bíblia, amém? A palavra do Senhor, essa não pode deixar de faltar, porque nós estamos numa escola, então a escola precisa de pesquisa, certo? Assim como também o seu bloco de anotações, seu caderno de anotações, a sua caneta ou o seu lápis, tá? O que você preferir. Eu sempre aprendi, quando estava estudando, que nunca você confie na sua cabeça, nunca confie no seu cérebro. Anote tudo, anote, porque o seu cérebro vai assimilar melhor. Só de você ler um trecho, você já se lembra do contexto. Então, você tenha sempre o hábito de anotar, né? E isso é um exercício para a nossa mente. E assimila melhor. Amém? E antes da gente começar, eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí mesmo onde você está e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este dia, Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de esclarecer a nossa mente e o nosso coração quanto a todos os assuntos, ó Pai. Por isso, nesse momento, vem iluminar, Senhor, as nossas vidas, iluminar a nossa mente. Senhor, vem preparar o nosso coração para receber aquilo que vem de sua parte, ó Pai. Vem usar a minha vida, Senhor, a minha voz como instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. É o nosso texto áureo desta lição e eu gostaria de ler junto com você. Deuteronômio 8, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Meus amados, antes de tudo, eu gostaria que você até anotasse no seu bloco de anotações aí, que você foi escolhido, você foi criado, você foi separado para ter uma vida próspera, para ter uma vida de prosperidade financeira. Sim, e aí eu gostaria de ler com você lá em Jeremias 29:11. Abra sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, abra lá em Jeremias 29:11 e leia comigo, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, primeira coisa que eu gostaria que você assimilasse na sua mente e no seu coração, que você foi escolhido, você foi escolhida para desfrutar da prosperidade de recursos materiais, sim, prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade conjugal, em todas as áreas da sua vida. O Senhor lhe chamou, lhe escolheu para isso. E assim eu quero estar aqui até quebrando alguns dogmas ou até alguma cultura, né, totalmente minimalista de que alguns cristãos têm, né, de se fazerem de vítima muitas vezes de uma situação. Meu amado, você não é vítima. Pelo contrário, você é um aproveitador de oportunidades. Foi assim na vida de José. Lembram? José foi vendido como escravo.
E da situação de escravo, ele passou a ser governador de todo o Egito. Por quê? Porque ele não se colocou como vítima, pelo contrário, ele aproveitou as oportunidades. Assim também como Davi. Lembram quem era Davi? Davi era um jovenzinho, um pastor de ovelhas, simples, de uma origem simples, mas Deus o colocou como rei, colocou como rei de todo Israel. E assim o Senhor é com as nossas vidas, é com você. Ele quer te fazer aproveitador de oportunidades. Então, primeira coisa, você foi escolhido para viver a prosperidade do Senhor. Amém? E assim nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O perigo do amor ao dinheiro. Acompanha comigo a leitura da lição. No primeiro parágrafo diz: o dinheiro supre uma grande parcela das nossas necessidades. Ele concede ao ser humano muitos benefícios e possibilita oferecer conforto à família, satisfazer suas necessidades materiais e ajudar o próximo. O mal não está em ter dinheiro, porém na maneira de tê-lo. E eu costumo sempre dizer, tem aquele ditado popular que diz que dinheiro não traz felicidade. Mas eu costumo dizer, ele não pode dar total felicidade, porque total felicidade só Jesus. Mas que ele lhe proporciona grandes alegrias, sem dúvidas. Sem dúvidas, quem é que não gostaria de uma bela casa, né, de um belo conforto, de um belo carro, né, de poder ter para poder ajudar a sua família, ajudar o seu próximo? Claro, isso é maravilhoso. E não é condenado pensar assim. Não é, vamos dizer, errado você querer essas coisas para você e para sua família. De maneira nenhuma. Isso é bom. E é isso que o Senhor quer para você. Ele quer que você tenha uma vida mais confortável. Ele quer que a sua família desfrute de conforto, de lazer, né? Isso é o desejo do coração do nosso Deus. O mal, meus amados, está no nosso apego ao dinheiro, no valor que nós damos ao dinheiro, no amor que nós temos ao dinheiro. Vocês lembram da passagem do jovem rico? Diz a palavra do Senhor que um jovem que tinha muitas propriedades, muitas riquezas, chegou para Jesus e disse assim: mestre, eu obedeço aos mandamentos, eu obedeço à lei, eu faço tudo certinho, né? Em outras palavras, ele quis dizer: olha, Senhor, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não roubo, eu faço o que é correto, eu obedeço os meus pais, obedeço os meus governantes, faço tudo certinho, né? Ele quis dizer isso e perguntou: o que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus, que nos conhece muito bem, conhece o nosso coração, conheceu o coração daquele jovem, disse: vende tudo que você tem e me segue. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem rico se entristeceu, porque tinha muitas propriedades, e saiu. E aí o Senhor Jesus percebeu que não adianta, meus amados, nós fazermos tudo certinho aos olhos humanos, né? Se o nosso coração está apegado aos bens materiais, está apegado ao dinheiro. E é isso que nós não podemos ter, é trocar o reino dos céus pelo amor ao dinheiro, né? Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. E é isso que ele deseja. Lembra que no início eu falei que ele te chamou para viver uma vida de prosperidade? Porém, essa prosperidade, esses recursos materiais, nunca deve ser maior que ele na sua vida. Amém? Continuando, eu gostaria de combinar com vocês para a gente ir para o tópico número 4. Nós vamos pular momentaneamente o 2 e o 3, depois a gente volta, tá? Só que eu achei que a ordem da lição estava um pouquinho prejudicada. Então, vamos primeiro para o tópico número 4, que, ao meu ver, é o mais importante, né, do que o 2 e o 3. Então, a primeira coisa, no tópico 4, fala fidelidade a Deus em primeiro lugar.
essa é o grande trunfo, a grande estratégia de você ser próspero financeiramente. Primeira coisa, fidelidade ao Senhor. Se você quer viver uma vida de prosperidade financeira, né, em primeiro lugar, nós devemos ser fiéis ao Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Dá uma pausa no vídeo, abre lá e depois volta. Provérbios 3, 9. Gostaria de ler com você. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? E isso deixa claro que é uma função nossa, é honrar o Senhor com todas as nossas primícias. O que significa primícia? Ela é derivada da palavra primeiro, é derivada da palavra primeiro lugar. Então, em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar na sua fazenda, em primeiro lugar nos teus bens, em primeiro lugar na tua renda, honra ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, colocá-lo em primeiro lugar, é o nosso dever, né? E isso fica tudo bem mais claro quando a gente lê lá em Malaquias. Então, por favor, agora abra sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 8 ao 12. Dá uma pausa, abre lá e nós vamos ler juntos. Diz assim, a partir do versículo 8, tá? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Gente, esse é o segredo de prosperidade financeira na nossa vida. É honrar o Senhor com as nossas primícias. É honrar o Senhor com o nosso dízimo, né? Se você ainda não sabe, a palavra dízimo, ela vem da palavra décimo, ou seja, a décima parte dos teus bens, dos teus recursos, de toda a sua renda. A prioridade é honrar ao Senhor em primeiro lugar. Então eu gostaria que você anotasse aí no seu bloco de anotações. Primeiro lugar, honrar o Senhor com o meu dízimo, com a minha oferta. Primeiro lugar, você pode anotar, fidelidade a Deus, né? Por quê? Porque é através do dízimo, através da oferta, que nós provamos para Deus e para nós mesmos que o nosso amor não está no dinheiro. O nosso amor, ele não está nos recursos materiais. Pelo contrário, nós submetemos ao Senhor. Amém? Continuando então, o tópico 4.1 diz assim: prestaremos contas a Deus. Vocês lembram da parábola dos talentos aos servos, né? Diz a Bíblia que um servo foi viajar e deixou 5 talentos, que era a moeda daquela época, né? Aqui no Brasil é o real, mas naquela época se chamava talento. Então um senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Quando o senhor retornou, ele foi querer as contas daquilo que foi investido nos seus servos. O que recebeu 5 talentos multiplicou para mais 5 e deu 10 talentos para o seu senhor. O que recebeu 2 talentos multiplicou com mais 2 e deu 4 talentos ao seu senhor. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, o que foi que ele fez? Ele enterrou. E quando o seu senhor voltou, ele entregou aquele talento que o senhor tinha lhe dado. E olha a resposta que o Senhor dá para este servo. Está lá em Mateus capítulo 25, no versículo 26. O Senhor responde bem assim: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro?
Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e dê ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, isso aqui é muito forte e é muito sério. Quando nós não conseguimos honrar ao Senhor, quando nós não conseguimos administrar bem os recursos que o Senhor nos dá. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai, nós vamos, na verdade, prestar contas de tudo, né? E tem um detalhe também legal na lição que eu gostaria de ler com você. Acompanha comigo o segundo parágrafo do ponto 4.1. Diz assim: alguns cristãos avarentos dizem que não dão dízimo nem ofertas porque o pastor não sabe administrar os bens da igreja. Essa desculpa não tem validade para Deus, pois cada um prestará conta de seus atos. Deus honra aquele que é fiel a Ele. Né? Se você pensa dessa forma, meu amado, tira esse mau ensinamento da sua mente, porque você não está dando para o pastor, você não está dando para uma pessoa física, né? Você está dando para o Senhor. Ah, Lidiane, mas o meu pastor, ele faz coisa errada, ele não administra bem. Não importa, porque ele vai prestar contas a Deus, né? Ele é que vai prestar conta dos seus atos, mas você prestará conta dos seus. Então, entrega para o Senhor, faz a sua parte, porque o segredo do sucesso financeiro não está em quanto nós ganhamos, mas está em como administramos. E essa forma de administrar é colocando sempre o Senhor em primeiro lugar. Amém? Agora sim, vamos voltar para o tópico 2 da lição, certo? Como nós falamos, a primeira coisa que nós aprendemos nessa lição é que você foi escolhido para viver uma vida de prosperidade. Amém? E em segundo lugar, você deve sempre colocar na sua mente e no seu coração que toda prioridade é o Senhor. Né? A fidelidade ao Senhor, ela deve vir em primeiro lugar na sua vida financeira através dos dízimos e através das ofertas. Esse é a chave, tá? É a chave para abrir portas, né? Abrir portas para abrir oportunidades, para abrir grandes negócios, para abrir grandes empregos, né? A fidelidade ao Senhor é quando você mostra para o Senhor que o seu coração não está apegado às coisas materiais, e sim a Ele. E continuando no nosso tópico número 2, diz assim: a importância de administrar bem as finanças. Você já conheceu alguma pessoa que trabalha a vida toda, né? Ganha dinheiro, mas não consegue conquistar? Sabe, aquela pessoa que às vezes chega até na sua velhice a aposentar, mas infelizmente não tem uma casa própria, né? Não tem uma habitação própria, né? Enfim, é triste isso, é muito triste. Algumas pessoas até ficam em depressão por conta disso. Mas infelizmente, meus amados, isso é fruto de um mau planejamento também, né? Vocês lembram que eu falei há pouco da parábola do servo dos talentos, que entregou os talentos aos seus servos, né? 2 conseguiram administrar bem e 1 não conseguiu. Mas olha só, eu li o que o Senhor falou para o servo que não conseguiu administrar. Agora olhe o que o Senhor fala para o servo que conseguiu administrar, que conseguiu conquistar, que conseguiu multiplicar, né? Ele fala bem o seguinte: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muito mais outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ou seja, quando você administra bem, quando você coloca em prioridade o Senhor na sua vida, o Senhor ele lhe concede mais oportunidades. O Senhor ele lhe concede mais prosperidade. Amém? E aí nós passamos para o tópico 2.1, que diz:
o responsável pela administração financeira da família. Quem é, Lidiane? O responsável pela administração financeira da família? O homem. O homem. Ele é o principal provedor da família. Ele é o cabeça, né? Ah, Lidiane, então a mulher não pode trabalhar? A mulher não pode opinar? Não estou falando isso, tá? Já a gente parte para o papel da mulher, que nós vamos tratar um pouco sobre isso. Mas o responsável é o líder da família. É ele que tem essa função, essa responsabilidade de prover a sua família, de dar alimento, de dar vestes, de dar habitação, enfim, o homem é que tem essa responsabilidade. Até porque a mulher, gente, ela não tem uma estrutura emocional que abarque essa responsabilidade toda da família. Ela pode até fazer, mas ela não aguenta por muito tempo. Essa mulher, depois de um tempo, vai ficar cansada, desmotivada, às vezes até com depressão, né? Ela não consegue mais viver alegre e admirar o seu esposo, né? Enfim, essa responsabilidade até emocional é do homem. O homem, ele precisa se sentir responsável e ele tem essa característica, né? Esse instinto é do homem, né? E é importante destacar também que o homem, ele não tem apenas a responsabilidade da provisão de bens materiais, tá? Mas ele também tem a função da responsabilidade como líder da sua casa, como sacerdote da sua casa, né? Como cabeça, aquele que direciona, aquele que toma as decisões. É claro que um homem sábio, com certeza, vai ouvir a sua esposa, né? Um homem sábio, um homem inteligente, ele vai querer a participação da esposa junto dele, né? Ajudando, auxiliando, tomando as decisões. Então isso vai muito do casal, né? Da junção do casal, né? A mulher tá ali como uma auxiliadora, uma ajudadora, né? Então o homem, ele tem essa responsabilidade, é parte dele a palavra final, mas a mulher tá ali, sempre do lado. E agora vamos para a parte da mulher, né? No 2.2 diz assim: o papel da esposa na administração financeira do lar, né? Qual é o papel então? Já que o homem, ele tem a função do provedor, ele é o cabeça, e a mulher não pode trabalhar, não pode fazer suas coisas? Claro que pode, mas o papel dela é de ajudadora, de auxiliadora do seu esposo. E eu digo mais, mulher, a mulher, ela tem o poder de fazer com que seu esposo tenha êxito nos seus negócios, como também a esposa tem o poder de levar à falência do seu esposo. Olha o quanto você é poderosa, olha o quanto você tem uma arma na sua mão. Porque a mulher, como ajudadora, como auxiliadora, ela também é influenciadora do seu marido, né? Muitas mulheres são tão, vamos dizer assim, eficazes na falácia que levam seus maridos à falência, levam seus maridos a crises financeiras. São aquelas mulheres compulsivas, né, que gastam demais do que o orçamento permite, ou fazem coisas extravagantes além do que podem, ou insistem tanto com seu esposo de querer tanto alguma coisa, que o esposo acaba não aguentando, acaba cedendo, acaba fazendo aquilo que a esposa quer, mas depois acaba se arrependendo, acaba indo para o fundo do poço. Então, mulher, você tem um grande papel, você tem uma grande responsabilidade, porque tanto a vitória como a derrota do seu esposo é a sua, também parte de você, amém? E uma coisa também interessante que a nossa lição também fala é que, assim como a mulher não tem a estrutura emocional de ser o provedor, assim, totalmente, o homem, ele também não tem estrutura emocional de estar com uma ajudadora, de estar com uma esposa que o tempo todo
reclama, que o tempo todo pede, que o tempo todo gasta, que o tempo todo fica pressionando para fazer as coisas, né? Vai ter um momento que esse homem não vai aguentar e ele vai abrir mão. E aí vem muitos motivos de separação, de divórcio realmente, né? Às vezes quando o casal entra em crise, diz que o principal motivo de separação é a crise financeira. Eu já não vejo que seja a crise financeira em si, mas eu vejo que é o ajuste entre um e o outro na perspectiva financeira, quando os dois não estão engrenados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, sabe? Porque um casal, ele pode ganhar pouco, mas e pode ser ao mesmo tempo feliz, pode ser ao mesmo tempo próspero, né? Então, na verdade, o fracasso ou a vitória do seu casamento não depende da sua situação financeira, certo? Depende da forma como vocês encaram essa situação, da forma como vocês constroem, da forma como vocês se unem no propósito de vocês. Amém? Então, continuando a lição, vamos para o tópico número 3. A resolução de problemas financeiros na família. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 32. Dá uma pausa aí no vídeo, abre e depois volta para lermos juntos, tá? Diz assim, a partir do versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a zombar de você, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que é que nós podemos perceber, meus amados? Que para todo objetivo, para todo propósito, antes existe um planejamento. O versículo quando fala, se você quer construir uma torre, o que é que você faz antes? Peraí, você vai calcular as despesas. Você vai calcular se tem condições de acabar aquela obra. Assim como o rei com seu exército, para poder ganhar uma batalha, o que é que ele vai fazer primeiro? Ele vai analisar a quantidade dos seus soldados, se faz frente ao soldado do adversário. Porque caso contrário, ele vai tratar logo de um tratado de paz. Porque ele sabe que não tem condições de ganhar a batalha. Então, todo propósito, todo objetivo que você tiver, antes exige o quê? Um planejamento. E é justamente isso que eu gostaria que você anotasse aí no seu bloco de anotações. Para todo objetivo é necessário antes um plano. É necessário antes um planejamento. E como é que eu faço isso, Lidiane? Como eu faço esse plano? Como eu faço esse planejamento? É o que nós vamos aprender agora, amém? Então você coloque aí número 1. Enumere as prioridades. Amém? Enumere as prioridades. Olha só, é importante fazer uma lista enumerando as prioridades, a fim de atender de fato às necessidades essenciais da família. Gente, nunca confie na sua cabeça. Eu já falei isso aqui na aula. Não confie. Pegue um papel e escreva. Amém? Senta, homem, você senta com a sua esposa do lado, põe ela na mesa lá da cozinha, depois que jantou, depois que colocou as crianças para se aquietar, depois que a mulher fez, que já lavou os pratos. Pega ela e senta na cadeira, né? E pega um papel e vai anotando. Olha, quais são as nossas prioridades? O que é que não pode deixar faltar? Aí você vai enumerando, certo? Primeira prioridade, nós já aprendemos qual é o nosso dízimo, a nossa oferta. Segundo, o que é? Comida, né? Comida.
aluguel para aqueles que ainda pagam aluguel, né? E aí vocês vão enumerando as prioridades, né? Juntamente com os seus valores. Amém? Segundo, anota aí, o que é que você tem que fazer no seu planejamento? Você deve organizar o orçamento, tá? Toda a organização da sua vida financeira você tem que colocar no papel, né? Jesus, quando ele realizou aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele tem uma organização. Ele pede aos seus discípulos que organizem as pessoas, grupos de 50, como elas devem ficar. Enfim, Deus, ele não opera no meio da desordem. Escuta bem isso, ele não opera no meio de uma coisa desplanejada, né? A organização do orçamento da família deve ser feita de maneira que os gastos sejam controlados e o dinheiro empregado com discernimento, né? Eu aconselho a você, no momento que estiver sentado lá, você com a sua esposa, homem, colocar na ponta do lápis todas as suas rendas, né? Se você trabalha, quanto você recebe seu líquido? Se sua esposa trabalha, quanto ela recebe o líquido, né? E a partir daí vocês organizam. Exemplo, se você recebe R$ 1.000, qual vai ser o seu planejamento? De 900. Por quê? Porque 10% você já separou para o dízimo. Então, quando você for fazer o planejamento familiar, você faça em cima dos 900. Amém? Então, essa organização você deve ter. Isso no papel mesmo, né? Eu e meu esposo, a gente faz na planilha do Excel. Em casa mesmo, a gente faz e lista tudo isso, né? Mas você pode fazer no seu cadernozinho de anotações, em algo que você possa estar ali consultando. Se precisar replanejar, vocês replanejam. Amém? Amém. Terceiro, tá? Coloca aí. Avalie as suas despesas, tá? Avaliar todas as suas despesas. O que isso significa, Lidiane? Que você, antes de fazer qualquer compra, vamos dizer assim, qualquer compra de grande vulto, vamos dizer, avalie antes a sua renda, avalie antes a sua receita, né? Por quê? Porque se você comprar algo que vai ultrapassar a sua renda, que vai ultrapassar o que você ganha, isso vai fazer um rombo gigantesco, né, ao longo dos meses, certo? Então, todas as vezes que você for comprar algo que eu falo assim, um móvel, né, um eletrodoméstico de grande valor, né, um carro, algum bem de maior valor, avalie antes, né? Se o seu orçamento vai caber aquelas parcelas, se você for dividir, por exemplo, né? Apesar que eu particularmente, eu e meu esposo já fazemos isso com tudo, não só com despesas de grande vulto, mas o nosso hábito virou tão rotineiro que qualquer compra que a gente faz, a gente já fica analisando antes. Espera aí, o que é que eu já tenho no meu cartão para esse mês? Se eu colocar essa parcela, quanto vai ficar? Por quanto tempo, né, eu vou estar pagando essa parcela? Né? As minhas prioridades, será que isso não vai ocasionar que uma prioridade minha não seja feita? Né? Então você tem que sempre avaliar essas despesas. Amém? 4. Escreve aí. Poupança. Economia familiar, gente. Isso é muito importante, né? É muito importante que você com a sua família tenha uma reserva, né? Para alguma eventualidade, para algo excepcional que aconteça, né? Vocês não serem pegos de surpresa. Quando eu e meu esposo nós casamos, nós ganhávamos bem pouco, tanto eu quanto ele ganhávamos bem pouquinho. Mas no nosso plano financeiro, a gente sempre colocava um valor para a poupança. Sempre. A gente podia se apertar nas outras coisas, mas aquele valorzinho da poupança era sagrado.
todos os meses a gente colocava aquele valorzinho na poupança. Às vezes abdicava de comprar uma roupa nova, um sapato novo, mas a gente tinha um propósito, a gente tinha um objetivo, né? Então a gente sempre colocava aquele valor na poupança. E isso é bom, né? Que a gente faça isso. Ser econômico não é gastar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, esbanjar, né? Não, se você vê, você não desperdiçar, é algo também de você ser econômico, né? É você fazer um uso, vamos dizer assim, racional, por exemplo, da energia elétrica na sua casa, fazer um uso racional da sua água, né? Isso tudo é uma forma também de você economizar, né? Se você está vendo que a sua conta de água, por exemplo, está ultrapassando aquele seu limite dos metros cúbicos, peraí, veja alguma forma de você economizar aí, veja alguma forma de você fechar a torneira aí, certo? Enfim, existem várias maneiras de você não desperdiçar e isso vai gerar no seu orçamento uma poupança. Isso vai gerar no seu orçamento uma economia. E agora chegamos à nossa conclusão da nossa lição. Eu achei interessante esse último parágrafo aí da conclusão da lição. Acompanha comigo, diz assim: marido e mulher não devem fazer contas extras sem consultar o seu cônjuge. O orçamento familiar precisa ser respeitado pelos dois. Dessa forma, eles terão um relacionamento harmonioso e uma família abençoada e próspera. Gente, isso é muito sério. É algo que eu aconselho a realmente a ser feito. Marido, não gaste escondido da esposa. Assim como a esposa, né? Não faça gastos ou despesas escondidos do seu esposo. Tenha justamente essa lealdade um com o outro, essa transparência um com o outro, que a união de vocês seja também nas finanças, né? Seja algo realmente transparente, porque quando os dois conseguem se encaixar no mesmo propósito, as coisas fluem melhor. A prosperidade, ela anda mais rápido, né? E em tudo, meus amados, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que te faz próspero. O Senhor é aquele que manda as oportunidades, manda as promoções. É Ele que faz as portas abrirem. E esse é o desejo dele para a sua vida, que você seja uma pessoa próspera. Porém, tudo que tiver ao seu alcance, você deve fazer. Tudo aquilo que nós aprendemos hoje nessa lição, nós temos que colocar em prática. Amém? Então, o que você puder fazer, você deve fazer. E aquilo que você não alcança, aquilo que sua mão não chega, não se preocupe, porque Deus vai alcançar por você. Ele vai conquistar por você. Ele vai colocar coisas que você achava impossíveis bem na sua frente, justamente para lhe abençoar. Por isso, meu amado, fique fiel, fica firme com o seu cônjuge, com a sua família e com Deus na sua vida, porque o Senhor é aquele que supre. Então confia no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, né? Faz a vontade dele na sua vida. A palavra do Senhor diz que quando você faz a vontade do Senhor, deleita-te no Senhor, ele faz com que as coisas todas ao seu redor faz com que elas te beneficiem, né? Então, quando você está dentro do propósito de Deus, todas as outras coisas, elas agem em seu favor. Amém? Então, nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da lição dessa semana e fiquem com Deus. Um abraço.